Sung Jin voltou para a escuridão. Soldamir não tinha muito tempo, mas ainda estava curioso sobre o brinco que ele havia obtido como peça oculta. Tirando ele levantou e leu a tela de informações. Trit, olho de Jeremia. Brinco, heróico. Habilidade passiva. Legilimência. Leia os pensamentos de nível superficial da pessoa com quem você está conversando. Ativado tocando o brinco. Duração: 10 segundos. Uma vez que a conversa começa. Tempo de recarga: 10 minutos. O destino é determinado pela mente. Mude a mente para alterar o destino. Legilimência. Leitura da mente. Era uma habilidade que ele queria ter de vez em quando, mas não foi necessariamente útil durante o combate. Pode ser útil achar um troll em potencial, mas ele não tinha certeza de onde seria útil. Ele deveria tentar uma ou duas vezes. Sung Jin foi adiante e equipou Apor. Enquanto equipar. Mestre, eu tenho 1 minuto restante até a invocação terminar. Soldamir deixou-o saber o tempo. Vamos. Sung Jin continuou a correr de sombra em sombra enquanto continuava em direção ao limite da cidade. Em direção à barraca do boss oculto. Uma vez que ele estava exatamente do outro lado do ponto de partida da raid no meio de uma área residencial. Soldamir disse: chegou a hora, mestre. Tudo bem. Obrigado pelo seu trabalho árduo. Soldamir voltou à lâmpada depois de algum tempo. A magia foi desfeita. E Sung Jin e Caim ressurgiram da invisibilidade. Sung Jin fez um cálculo mental rápido. Desde que eu invoquei Soldamir ao mesmo tempo que a raid começou, me levou apenas 15 minutos para o boss da raid. É a peça oculta. Mesmo que demore 10 minutos para matar o boss oculto, eu tenho muito tempo restante. O tempo mais normal para um troll aparecer é depois que o chefe principal da raid é derrotado. Um grupo talentoso de caçadores demoraria pelo menos 30 minutos para vencer o chefe da raid. Começando com a próxima raid. Talvez eu possa fazer uso de 1 ou 2 mármores adicionais em cima da que eu tenho. Ainda não acabou. Mas mais da metade do seu plano já estava concluído. Mesmo que seja o caso, eu ainda deveria ver o quão rápido eu posso terminar tudo. Já que eu ainda tenho que ter uma ideia de quanto tempo a caça de trolls vai levar nos outros capítulos. Uma vez que Sung Jin terminou de fazer planos, ele abriu o caminho para a Barraca Negra, onde o boss oculto estava escondido. Ele tentou se manter no escuro e se esgueirar pelos elfos sem a ajuda da magia. E ele passou com êxito alguns. Lhe lembrou de brincar de esconde-esconde quando criança, evitando a visão dos elfos, esquivando-se dentro e fora da sombra. Mas quando ele estava quase na Barraca Negra em direção à borda da área residencial, seus olhos se encontraram com os de um patrulheiro humano. O patrulheiro gritou imediatamente: Aya! O Geis! A infiltração sem a ajuda de magia foi difícil. E essa foi a primeira vez que ele tentou ser discreto. Sung Jin puxou as lâminas enquanto observava os elfos se aproximarem dele com espadas, punhais e lanças. Atrás dele, inúmeros cadáveres de elfos estavam espalhados pelo chão. Sung Jin resmungou enquanto guardava as espadas dele. Se você simplesmente me ignorasse, teria sido melhor para todos. Foram necessários mais 3 minutos para matar os elfos negros normais.
Ele intencionalmente não usou magia. Sung Jin sentiu que usar magia poderia atrair ainda mais monstros. E ele não queria fazer o esforço de gerenciar sua mana. Embora tenha demorado mais tempo, os feitiços anteriores tiveram um efeito colateral positivo. O recarregamento para Lamento Mortal estava quase acabado. Sung Jin perguntou à operadora. Operadora. Lamento Mortal está disponível para usar agora. O recarregamento terminará em 12 segundos. Era tão bom quanto pronto para uso. Sung Jin olhou para a barraca negra. O boss oculto esperava. Inicialmente, costumava haver 2 elfos que ficavam de guarda na entrada. Mas já tinham se ido. Ele não se lembrou de matá-los. Mas eles devem ter se envolvido na luta antes e morreram. Sung Jin respirou fundo antes de entrar para lutar contra o boss. Sung Jin abriu o pano preto e entrou. No interior da barraca havia uma pequena entrada para uma caverna. Sung Jin se lembrou da primeira vez que entrou na caverna. Na última vez que ele estava aqui. Ele conseguiu caçar a sacerdotisa Querenis, com a cooperação dos outros 4 caçadores. E o grupo deixou o Templo da Serpente juntos. O consenso do grupo foi: ainda há tempo restante. Então vamos caçar os monstros restantes. Então os caçadores partiram para procurar monstros. Então e agora? A importância das moedas era incontestável. Sung Jin, naquele tempo, não tinha ideia de que os bosses ocultos existiam. Graças à quantidade anormal de sorte, Sung Jin conseguiu coletar uma contribuição maior do que a média de um capítulo para outro. E quando alguém apontou a barraca negra e disse: essa barraca negra parece suspeita. Vocês acham que está escondendo um boss oculto? Ele foi surpreendido. Boss oculto. Há bosses ocultos também. Alguém mais respondeu: o que? Você ainda não ouviu falar sobre eles? Dos 5 caçadores, 3 estavam cientes da existência dos bosses ocultos. E entre eles, 1 ou 2 tinham lutado e vencido contra um. Encorajados pelo seu sucesso anterior, um dos caçadores havia sugerido: devemos ir buscar o boss oculto nessa rodada. Todos os 5 caçadores eram de grande habilidade. Não sofreram nenhum dano significativo contra o boss principal e exibiram um ótimo trabalho em equipe. Então, lentamente, abriram caminho para a barraca negra enquanto matavam os elfos negros. E uma vez que mataram os 2 guardas na entrada, eles entraram na barraca. Atrás da barraca estava uma caverna redonda. Sung Jin e seus colegas de grupo entraram dentro. Logo, a caverna levou a um lugar onde a luz era intensa. No final da caverna, eles viram luzes brilhantes e folhas verdes. A barraca era na verdade a saída da caverna. De repente, saindo ao sol, seus olhos ficaram cegos. Enquanto eles estavam se ajustando à luz, eles descobriram que um único elfo negro estava parado sozinho ao leste. Quando eles se prepararam apressadamente para a batalha, o elfo negro começou uma conversa com eles. Vocês também fugiram? Um dos caçadores respondeu. O que você é? Você é o boss oculto. Boss oculto. Eu não sei o que é isso. Mas se você quiser me desafiar, eu aceito com prazer. Os caçadores olharam timidamente uns para os outros. Eles já massacraram inúmeros elfos negros até agora. Ter um elfo negro aceitar seu desafio foi divertido.
Um dos caçadores respondeu. Claro. Nós o desafiamos. Exceto. Vamos lutar como um grupo de 5 desde que é como sempre lutamos. O elfo negro desembainhou as 2 lâminas de seu lado e disse. Isso é bom. Nem será uma luta sem pelo menos vocês 5 mesmo. Ao mesmo tempo, a operadora deu um aviso. Atenção! Boss oculto. Elfo negro exilado. Kalian apareceu. E dos 5 caçadores que o desafiaram, 2 foram mortos e os outros 3 mal conseguiram escapar de volta para a caverna. Sung Jin não pôde evitar o sorriso lembrando o passado. Naquele tempo, não percebi que os boss ocultos seriam muito mais fortes que os BOSSES normais. Uma vez que ele deixou a caverna, a luz do sol saudou-o mais uma vez. Graças à visão fantasma, não o cegou momentaneamente como a última vez. Em vez de apertar os olhos no sol, Sung Jin tirou o Romance dos 3 Reinos do seu casaco e o preparou. O elfo negro estava esperando como antes. Uma vez que Sung Jin se aproximou dele, o elfo começou a conversa o mesmo da última vez. Você também fugiu. Sung Jin queria ler o Romance dos 3 Reinos e acertar um golpe preventivo desde que o oponente não estava preparado. Mas quando abriu o Romance dos 3 Reinos, cada página estava em branco. Sung Jin ficou chocado. Asterisco é porque a luta não começou. O Romance dos 3 Reinos foi um livro mágico que escolheu a passagem mais adequada para a situação. Parecia que, se não houvesse nada para lutar, ele mostrava uma página vazia. Mas se eu não usar isso antes da luta, é difícil encontrar um momento para usá-lo. Depois de usá-lo algumas vezes, Sung Jin sentiu que o tempo necessário para ler uma passagem completa era uma grande desvantagem. Ser capaz de lê-lo do começo ao fim deu-lhe uma grande vantagem. Mas não foi fácil fazer isso. No passado, ele havia observado os proprietários lerem rapidamente o livro enquanto os outros caçadores ganhavam tempo para eles fazerem isso. O mesmo não seria possível para Sung Jin, que estava sozinho. Eu deveria perguntar no mais escuro que o preto. Como posso reduzir o tempo necessário para ler o livro? Sung Jin fechou por enquanto. Não tenho certeza se conseguirei usar esse livro durante essa luta. Mas não havia muito mais que ele poderia fazer. Ter apenas o desejo de ler não era suficiente para ele poder ler o livro depois de tudo. Ele fechou o livro e, em vez disso, decidiu usar magia para lançar um ataque preventivo. Queime tudo em seu caminho. Mas, e atenção! Atacar uma forma de vida não hostil. E resultará em penalidade nas recompensas da raid. A operadora soltou um aviso. Sung Jin parou no meio do encantamento. O que é isso? O elfo negro perguntou. O que você está fazendo? Você está tentando me desafiar. Parecia que ele deveria dizer, eu lhe desafio para transformar o elfo em uma forma de vida hostil. Que restrito. Sung Jin resmungou enquanto respondia. Sim. Desafio. Sungzinho. Sim. Entendido. Guerreiro. Deixe-nos chocar nossas lâminas. O elfo negro tirou as 2 lâminas dos seus quadris. Duplo empunhamento versus duplo empunhamento. Uma vez que suas espadas saíram, a operadora finalmente deu um aviso.
Atenção! Boss oculto. Elfo negro exilado. Kalian apareceu. O combate começou. Sung Jin abriu mais uma vez o Romance dos Três Reinos. Dessa vez, fontes grandes apareceram na página. Dong Zhuo tentou entrar no castelo, mas o cavalo se recusou a avançar, achando o comportamento do cavalo estranho. Mas não havia mais tempo para ler, já que o elfo negro estava avançando em sua direção. Sung Jin largou o livro e encontrou seu ataque pousando em suas próprias duas espadas. Em breve. Clac clang. Um som ensurdecedor de aço chocando soou. Os dois lutaram em uma disputa de força usando as quatro espadas. Mas nenhum foi capaz de dominar o outro. Besgoro falou. Ele é muito forte. E assim que Besgoro terminou, os dois combatentes se afastaram. Momentaneamente. Abrindo alguma distância entre os dois antes que a luta continuasse quando ambos se avançassem. Sung Jin usou uma mão para golpear de cima para baixo enquanto usava a mão esquerda para golpear diagonalmente de baixo. Um golpe sem padrão. Um ataque que era impossível realizar sem câmara. Um estilo de luta de duplo. Empunhamento perfeito. Mas Kalian respondeu igualmente, bloqueando ambos os ataques. Como se ele próprio também usasse câmara. Uma troca prolongada de golpes começou com seriedade. Ataque. Bloqueio. Contra-ataque. Paragem. Em alguns segundos, foram trocados dezenas de golpes. Sung Jin empurrou o homem com força. Besgoro comentou. Vocês estão pescoço a pescoço. Havia uma boa razão pela qual 5 caçadores perderam contra ele. O elfo negro exilado, Kalian, era muito forte. Ele não queria admitir isso. Mas seria difícil vencê-lo com apenas sua esgrima. Sung Jin retornou a lua espectral à bainha e disse. Batismo de sangue. Pequenas lâminas surgiram da espada de Sung Jin e cravaram em suas mãos, jorrando sangue. O sangue de Sung Jin encharcou a sangue vingado. E ficando emocionado ao ver a lâmina do seu oponente vermelha incandescente, Kalian gritou entusiasmadamente. Venha! Desafiante! Sung Jin avançou contra Kalian com apenas a sangue vingado enquanto mantinha a mão na lua espectral. Ele estava planejando usar o lamento mortal para encontrar a oportunidade e derrotá-lo usando a sangue vingado fortalecida. Mas isso não era um feito fácil. Uma vez que Sung Jin chegou perto. Vosh! Vosh! Ele balançou com ambas as espadas agilmente. Sung Jin recuou enquanto desviou os golpes com apenas sangue vingado. Por experiência, o efeito de lamento mortal foi mais forte quanto mais perto ele estava do inimigo. Mas Kalian era muito forte para usá-lo em combate corpo a corpo. Sung Jin não tinha outra coisa a fazer, além de se distanciar enquanto continuava a bloquear os ataques de Kalian com uma mão antes de gritar. Lamento mortal! Ele rapidamente ativou a habilidade e puxou a lâmina. Kiaya! Um grito ensurdecedor ecoou pelo ar. E o sempre confiante Kalian recuou com um olhar surpreso no rosto. Não parecia que o lamento mortal aplicou todo o efeito sobre ele. Mas era o suficiente. Foi uma oportunidade de ouro. Não sei se terei outra chance de derrotá-lo. Sung Jin avançou para ele. Mas... Luz de Aeon. Algo cintilou brilhantemente sob a armadura de Kalian. E ele voltou ao normal.
Sung Jin rapidamente balançou a vermelha sangue vingado. Mas... Clang! Kalian cruzou sua lâmina e bloqueou o golpe. Sung Jin apertou os dentes e balançou suas espadas 2 vezes mais. Clang! Bang! Kalian não contra-atacou e bloqueou apenas os golpes que se aproximaram. Ele ainda tinha menos aberturas que quando ele também estava contra-atacando. Na falta de sua tentativa de conquistar o adversário, Sung Jin recuou. Que monstro! Sung Jin disse em voz baixa e pressionou o lado de sua espada. O batismo do sangue terminou. Não havia nenhum motivo para drenar desnecessariamente o HP. Dessa vez Kalian avançou para Sung Jin. Ele era um pouco mais forte do que Sung Jin em esgrima. Os dois lutadores ocasionalmente roçavam contra pano ou pele. Mas ninguém sofreu danos significativos. E durante a luta, mais que adversário ridiculamente forte, Besgoro disse o que estava na mente de Sung Jin. Se Sung Jin pelo menos tivesse Caim ou Soldamir, teria facilitado as coisas. Mas o período de ativação já terminou. E por algum motivo, Sung Jin desejava ganhar um versus uma contra ele. Clang! Clang! Clique! Clac! Os dois lutadores e suas 4 espadas se chocaram poderosamente. Mas sem nenhuma conclusão. Enquanto isso, matar foi uma voz que ele não ouviu há muito tempo. O sussurro de Anhura. Sung Jin o ignorou enquanto continuava a lutar. Mas por algum motivo, Besgoro respondeu à voz. Que som é esse? Ele também deve ter ouvido isso de alguma forma. Matar. Ele falou matar. Sung Jin estava ocupado lutando por sua querida vida. E 2 fantasmas estavam conversando. Ao se distrair, Sung Jin usou suas 2 espadas para afastar Kalian e se distanciou. Ah! Cala-se! Enquanto isso, Kalian recitou um feitiço. Lança que perfura tudo. Relâmpago. Sung Jin se jogou para o lado para esquivar o feitiço. Agora que ele pensou nisso, o espadachim elfo negro sabia como usar a magia. Mas Sung Jin era o mesmo. Olho por olho. Magia por magia. O que é real é falso e o que é falso é real. Ele fez Besgoro começar um encantamento primeiro, e depois usou o feitiço que ele queria tentar usar em conjunto com substituir encantamento. Quando Besgoro começou seu encantamento, Sung Jin também recitou um encantamento. Queime tudo em seu caminho. A última vez. Houve um ligeiro atraso entre o lançamento de 2 feitiços. Mas dessa vez Sung Jin combinou perfeitamente o tempo. Ilusão. O corpo de Sung Jin se dividiu em 6. Bola de fogo. 6 bolas de fogo foram tiradas de 6 Sung Jin. Todos em direções diferentes. Claro que só um era real. Mas parecia que 6 foram disparadas ao mesmo tempo. Kalian, que recebeu o lamento mortal sem ficar em pânico, não sabia como esquivar o ataque. Então ele se defendeu o máximo que pôde, usando suas espadas para proteger seu corpo. Bum! Kalian teve sorte. A bola de fogo mais distante era verdadeira, mas ainda era eficaz. O efeito secundário incendiário deixou seu manto em chamas. Era certamente um método eficaz.
Então não havia motivo para não tentar novamente. Sung Jin recitou o feitiço novamente. Bola de fogo. Mas... refletir magia. Ele murmurou alguma coisa. E sua espada direita brilhou com uma cor roxa. Ele observou as 6 bolas de fogo cuidadosamente e refletiu apenas a real. O que? A bola de fogo mudou de direção e veio voando em direção a Sung Jin. Os olhos de Sung Jin se ampliaram quando ele rolou para o lado e gritou. Solidificar! E pouco depois... Bum! A bola de fogo explodiu. Embora Sung Jin o surpreendeu pela primeira vez, ele já descobriu uma maneira de achar o verdadeiro ataque pelo próximo feitiço. Meu Deus! Depois de uma vez, ele conseguiu encontrar o real do falso. Sem ver a bola de fogo explodir. Ou sem saber qual é o verdadeiro lançador. É uma façanha impossível. Sung Jin levantou-se quando o solidificar terminou. Ele puxou as espadas dele. Após o último contra-ataque, ele decidiu. Ele é muito forte para encará-lo levemente. Ele havia esquecido há muito tempo. As raids eram um jogo onde você teve que colocar sua vida em jogo. Se ele é incapaz de derrotar o inimigo na frente dele, ele morrerá. Uma vez que ele se preparou, perguntou a Besgoro. Senhor Besgoro, você disse que frenesi aumenta mais a velocidade de ataque do meu ataque. Especificamente 10% para cada ataque que você acertar. Sung Jin não o escutou o tempo todo enquanto tirava o colar de Yanura do bolso. Equipar. Ele equipou no lugar do olho de basilisco. Olho de cobra seria uma habilidade interessante para tentar contra Kalian. Mas para garantir que o trabalho fosse feito dessa forma era melhor. Uma vez que ele colocou o colar de Yanura. Mate. Mate. A voz dizia cada vez mais rápida. Besgoro parecia ser sensível à sua voz. Mate. Mate. Deve ter tido um efeito mais forte sobre ele devido à sua longa carreira no campo de batalha. Sung Jin respondeu os 2 fantasmas. Eu irei. Uma vez que terminou de fazer os preparativos. Sung Jin mais uma vez. Batismo de sangue. O efeito ativo da sangue vingado foi ativado e se alimentou do seu sangue. Sung Jin percebeu que Kalian ficou entusiasmado depois de ver a sangue vingado brilhar com um brilho carmesim. E Kalian estava certo disso. Sacrificar seu próprio HP para fortalecer seu golpe foi nada menos que dizer que um grande ataque estava chegando. Kalian tomou precauções. Proteção da escuridão. Devolva tudo ao nulo. Escudo de escuridão. Logo, todo o seu corpo estava envolvido por uma aura escura. Magia negra que aumentou a defesa. Sung Jin viu alguém usar isso no passado. Mate. 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 Vamos matá-lo. Eu quero ver o sangue desse elfo. Os fantasmas estavam saindo do controle. Sung Jin gritou. Frenesi. O modo frenesi de Besgoro foi ativado. E finalmente. Mate, 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 mate. Ele finalmente aceitou o pedido de Yanura. Fanático. Batismo de sangue. Frenesi fanático. Usando todos os 3 efeitos simultaneamente. Sung Jin avançou para Kalian como uma Banshee. Kalian foi pego de surpresa por Sung Jin, que começou a se mover 3 vezes mais rápido que antes. Ele tinha que colocar tudo o que tinha em defesa, usando ambas as espadas para se proteger. Clang! Clang! Xing! Clack!
Kalian era um mestre em esgrima. Ele foi capaz de acompanhar Sung Jin, que se movia 3 vezes o normal. Mas mesmo ele não conseguiu bloquear todos os golpes de Sung Jin. No meio de sua defesa de ferro. Apenas uma vez. Piu. Lua espectral acertou contra o seu braço. E esse foi apenas o começo. Frenesi começou. E Sung Jin começou a se mover ainda mais rápido. Kalian deu alguns passos para se defender. Mas... Vosh! A sangue vingado roçou contra sua panturrilha. Ele pensou para si mesmo. Ainda está bem. Eu não fui acertado em partes vitais. Mas o perigo de frenesi estava nesses pequenos acertos. Cada vez que um ataque aterrissava com êxito, o poder e a velocidade de Sung Jin aumentavam, deixando mais e mais acertos. Kalian levou um terceiro golpe. Esse foi o fim. Os fantasmas que viram o sangue gritaram alto. Mate, 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 matei. Acabe com ele, Kei. Corte sua cabeça. E vamos ver seu sangue. Se afogando nos gritos frenéticos dos 2 fantasmas. Sung Jin perdeu sua sanidade. Oh. L. Concluído. Quando Sung Jin veio a si, o combate já havia terminado. Ele ouviu o aviso da operadora. E atenção! HP pela metade. 1. Sung Jin ficou surpreso e imediatamente desligou o batismo de sangue. Agora que ele pensou nisso, ele não precisava manter isso também. Após 2 ou 3 golpes, o dano de bônus não importa depois de tudo. Manter o batismo de sangue ativado em um estado inconsciente foi uma aposta perigosa. Tenho a sorte de não haver inimigos por aqui. Sung Jin virou-se. O cadáver de Kalian foi cortado em pedaços até que não fosse mais reconhecido como um corpo. Sung Jin levantou a espada para respeitá-lo. Um adversário incrível. Se não fosse por meus itens, não poderia ter esperado vencê-lo. Depois de pensar assim, Sung Jin segurou Yanura. Desequipar. E retornou ao cubo. Besgoro ainda estava frenético. Mate todos eles. Mate eles. Desequipar. Sung Jin tirou Besgoro por enquanto e segurou-o ao seu lado. Sung Jin sentou-se por enquanto e respirou. Véu. Ele era um poderoso inimigo. A maioria dos bosses ocultos eram difíceis de derrotar com a cooperação de 5 caçadores. Mas esse Kalian era forte mesmo entre eles. Foi o primeiro inimigo em um tempo que poderia despertar uma sensação de perigo em Sung Jin. Agora que eu penso nisso, uma vez que eu comecei a comprar coisas no mais escuro que o preto, eu parei de investir em mim mesmo. À medida que os capítulos progrediam, os inimigos continuam ficando mais fortes. E quanto mais longe o capítulo, maior será a diferença entre cada um dos capítulos sucessivos. Se ele não pudesse acompanhar o ritmo, ele morreria. Uma vez que Sung Jin obteve o romance dos 3 reinos, ele sentiu que dependia demais do item. Sung Jin virou-se. O livro estava parado no chão perto. Ele largou-o no início da luta devido a ter sido interrompido. Sung Jin aproximou-se do livro e limpou. Ele pensou para si mesmo. Esses itens de livro têm uma fraqueza tão flagrante. Demorou muito tempo para ler as passagens. Afinal, o item dependia do tanque fornecendo tempo para ler as passagens.
com segurança sem interrupção. O proprietário anterior tinha feito o mesmo. Por uma razão ou outra. É hora de procurar atualizações. Sung Jin guardou o livro. Ele perguntou à operadora sobre o tempo. Operadora. Quanto tempo passou desde o início da raid? Passaram-se 24 minutos e 32 segundos. Está bem. Ele ainda teve algum tempo. E ele perdeu uma grande quantidade de HP e MP. Sung Jin voltou a entrar na caverna. Ele planejou matar mais alguns inimigos para reabastecer seu HP e MP. Não haveria nenhum troll tão forte quanto Kalia. Mas sempre havia a possibilidade de que ele fosse superado em números. Antes de voltar, ele reequipou Olho de Basilisco e Besgoro. No momento em que Besgoro voltou para a cabeça de Sung Jin, ele gritou animado. Ei! Que? Por que você não usou esse item anteriormente? Isso combinado com o meu frenesi o tornaria imparável. Sung Jin pensou para si mesmo em vez de responder. Sig. Um item tão bom. Mas por que tem uma passiva tão estranha? Sung Jin estava de volta à caverna. Ele tinha metade do HP e MP. Ele desejava reabastecê-los usando seu anel de vampiro e lua espectral, respectivamente. Ele passou 25 minutos para matar ambos os bosses. Ele teve tempo suficiente. Na verdade. Porque ele não demorou muito tempo. Ele decidiu demorar e pensar por um momento. Quando eu me teleportar? Onde os trolls provavelmente estarão? Em cerca de 5 minutos. Os caçadores mais rápidos estariam finalizando o boss. Uma vez feito isso, os trolls começariam a aparecer oficialmente. 1 hora restou de tempo, dando a cada teletransporte cerca de 20 minutos de tempo de atividade. Ele estaria em uma agenda apertada. De reino ao reino. Ele precisaria encontrar os trolls. O combate em si não levaria tanto quanto a busca pelos trolls. E se ele considerasse a busca por aqueles que estavam dispostos a conceder-lhe moedas brancas, ou companheiros dignos da água sagrada do batismo? Ele realmente não tinha muito tempo para desperdiçar. Então, ele teve que baixar o tempo gasto procurando trolls tanto quanto possível. Sung Jin apontou para um cadáver de um elfo que ele havia matado antes e disse: Dedo de lixo. Ele reabasteceu sua mana enquanto procurava pela cidade. O melhor lugar provavelmente seria no templo onde estava o boss da raid. Estava localizado no centro da cidade. No ponto mais alto. Ele poderia ver onde os caçadores estavam lutando de uma só vez. Sung Jin segurou suas espadas quando ele começou a escalar a cidade. Os elfos bloquearam seu caminho. Mas eles não eram páreo para ele. Talvez devido a ter concluído uma luta até a morte com um verdadeiro mestre espadachim. Matar os outros elfos negros pareceu que ele estava desafiando crianças pequenas a fazer luta livre. Voxos! Cada vez que as espadas de Sung Jin dançavam, as cabeças de elfos negros rolavam no chão. Enquanto ele estava caçando, Sung Jin perguntou à operadora. Operadora. HP. Ele continuou a verificar o HP enquanto matava os elfos. Enquanto isso, Sung Jin correu pelos grupos de caçadores. E você? Mediador. Foram os outros 4 caçadores com os quais ele havia vindo. Eles ficaram chocados ao vê-lo como se tivessem visto um fantasma. Não era de admirar. Ao contrário de outras raids, o cubo não teria dito do nada.
Chefe da raid apareceu. Chefe da raid concluído. Chefe oculto apareceu. Chefe oculto concluído. Sung Jin disse. Para eles. Ah! Como prometido. Eu apenas matei os bosses. Sintam-se livres para matar todo o resto. Os caçadores ficaram calados em suas palavras. Como você pode fazer isso? Ninguém ousou perguntar. As palavras e as ações de Sung Jin já eram de outro mundo. Especialmente o espadachim de alto nível, estava nervoso pensando que Sung Jin poderia fazer algo em retaliação por ter começado uma luta mais cedo e estava evitando o contato visual. Sung Jin viu seu comportamento e não pôde deixar de sorrir enquanto caminhava. Não havia muitos inimigos no caminho de volta para o templo. Os 4 caçadores devem ter lidado com eles com diligência. No entanto, Sung Jin continuou a caçar elfos ocasionalmente em seu caminho até o templo. HP cheio. A operadora disse enquanto Sung Jin balançava as espadas, tirando o sangue sobre elas. Tempo desde que a raid começou. 30 minutos e 12 segundos. Era hora de seguir em frente. Sung Jin balançou suas espadas e tirou um dos 3 mármores do buscador de trolls do seu casaco. Sung Jin entrou de volta ao templo. Já que ele não poderia tirar o máximo proveito dos mármores se ele fosse adiado por monstros normais. Ele se certificou de que nenhum elfo negro estava perto. Levantou a mármore e disse: Perseguição da justiça. Apesar de estar no fundo do subsolo, um pilar de luz desceu de cima e cercou Sung Jin. Inteligência artificial transferência dimensional foi solicitada. L antes da transferência dimensional poder ser concluída. Distribuição das recompensas da raid deve ocorrer. Iniciando distribuição das recompensas. A operadora rapidamente distribuiu as recompensas. E monstros mortos. Elfos negros civis. 44. Elfos negros guardas. 25. Elfos negros magos. 8. Total 728 pontos. Boss morto. Sacerdotisa Querenis. 1100 pontos. Boss oculto. Elfo negro exilado. 1100 pontos. E contagem final de pontos. 9480. Distribuindo pontos. Sua contribuição é de 65,5%. 6.209 pontos de atributos. 6.209 moedas negras recompensadas. Bônus de conclusão da raid 2.800 pontos de atributos e 2.800 moedas negras recompensadas. O efeito do item adicional de 10% de ganhos foi ativado. Distribuídos 9.009 pontos de atributos e 9.910 moedas negras. E agora vamos distribuir os itens. Sung Jin inconscientemente engoliu em seco. Essa parte sempre o deixou nervoso. E Artêmio, desgraça dos magos. Dark, cálice amaldiçoado. E Mamaya, dedo de lavagem cerebral. Pedra de aprimoramento. Livro de feitiço. Lento. Livro de feitiço. Escudo da escuridão. Poção de recuperação, grande. 2. A operadora deu 2 rodadas de mensagens de congratulações. Parabéns! Você obteve o item lendário Artêmio. Parabéns! Você obteve o material de artesanato lendário Pedra de Aprimoramento. Vários itens caíram diante de Sung Jin. Sung Jin os pegou e os separou.
O que ele estava de olho era a espada lendária elegantemente curvada Artêmio. Isso é definitivamente. Era a espada mágica de Kalian, que tinha desviado as bolas de fogo de Sung Jin. Sung Jin queria pegá-la para ver a tela de informações. Mas o cubo estava preocupado em dar anúncios. Por último, mas não menos importante, você receberá títulos que ganhou nessa raid. Assassino. Atacar inimigos inocentes aumenta o dano em 100%. Asterisco assassino. Acho que alguém teve esse título recentemente. Agora que ele pensou nisso. Foi o estuprador do desfiladeiro dos gigantes. Graças a ele, Sung Jin sentiu um pouco de relutância em usar esse título. Mas os efeitos foram excelentes. Se era o boss da Raid ou Trolls. Se ele pudesse conseguir um ataque furtivo, o título seria útil. Equipar o título dobra o dano do ataque furtivo. Não equipando ele retém 1.5 vezes o dano. Isso significa que se eu vejo uma chance de atacar furtivamente eu deveria usá-lo. Como Sung Jin estava pensando. Ele lembrou a existência da estrela inominável. Foi um bom item, pois permitiu ajustar o título de acordo com a situação. A luta contra Kalian poderia ter sido mais difícil devido a estar equipado o mediador no lugar do mestre caçador. O preço de 20.000 provavelmente valeu a pena. Não sei o quanto valem os itens que recebi dessa vez, mas vou mantê-los guardados por enquanto. Inteligência Artificial Distribuição terminou. O pedido de transferência dimensional foi concedido. Você será teletransportado em 10 segundos. 10. 9. A operadora começou sua contagem regressiva. E Sung Jin preparou-se mentalmente. Sem piedade para aqueles perversos. Aquele que virou uma vez. Inevitavelmente. Troll novamente. Ele teve que eliminá-los minuciosamente das raids o mais cedo possível e evitar que eles pudessem chegar ao jogo final. E também usar a passiva do mediador para ganhar moedas negras adicionais. Para Sung Jin era como matar 2 coelhos com uma cajadada só. 5. 4. 3. Quando a contagem regressiva terminou, Sung Jin esticou-se e saltou como um velocista de curta distância. Ele queria reduzir o tempo gasto na busca dos Trolls, tanto quanto possível. Em outras dimensões, dezenas de milhares de grupos de caçadores ainda seguiam a caminho das raids. Mesmo que apenas uma em 10.000 dimensões contenha as Trolls, haveria dezenas de Trolls para pegar. Ser capaz de usar o mármore do buscador de Trolls sempre que possível foi o melhor. Se ele é capaz de usar as 3 mármores efetivamente, ele poderia considerar conseguir ainda mais deles. 2. 1. 0. A contagem regressiva terminou. E Sung Jin foi teletransportado para outro lugar. Todos os 5 caçadores eram fortes e talentosos. Eles cooperaram perfeitamente um com o outro, e chegaram ao templo onde o boss da raid os esperava. Uma vez que chegaram ao interior do templo, Kaima, grande Deus. Seus filhos estão se preparando para a guerra. Nos dê sua bênção. Eles testemunharam a sacerdotisa e seus 4 guardiões realizando um ritual estranho. Olharam um para os outros e sussurraram entre si. Parece que devemos ser capazes de lançar um ataque surpresa enquanto eles estão distraídos. Sim. Vamos começar a luta pegando a arqueira e a sacerdotisa. Sim. Peguem-a depois primeiro. Essa não é uma má ideia. Eles planejaram emboscar o boss. Mas
Uma gigante anaconda se matou contra o punhal da sacerdotisa. E o atirador de elite, que estava assistindo, não podia deixar de Gaspar. Fazer um barulho estranho. Quem veio perturbar nossa sagrada cerimônia? A voz da sacerdotisa ecoou. E a batalha começou sem a realização com o êxito da emboscada. A emboscada falhou. Mas a batalha foi favorável. Os caçadores eram poderosos o suficiente para alcançar a voz da Hyde dentro de 30 minutos. O problema começou quando ela começou a usar a magia estranha de lavagem cerebral. Quando ela extraiu um dedo apodrecido de suas roupas e apontou para alguém, levou-os a se virarem contra seus companheiros de grupo. Eles perderam um aliado e ganharam um inimigo. E de todos os alvos, o afetado foi o matador. Um forte depois. Enquanto os caçadores estavam em desordem devido a não ter certeza de como responder. Um acidente ocorreu em suas mãos. Os outros 3 trabalharam juntos para derrotar a fonte da lavagem cerebral. Mas durante o processo, um segundo acidente ocorreu no final. Os 2 sobreviventes e o matador, que finalmente se libertaram da lavagem cerebral, derrotaram a voz da Hyde. Sacerdotisa Querenice concluída. Voltando ao mercado negro em 58 minutos e 23 segundos. Eles conseguiram completar a raid. Mas os caçadores não estavam felizes. Dos 2 sobreviventes, o destruidor, empunhando um martelo gigante, chamou o matador. Isto é tudo culpa sua. Por que é? Por quê? Você sofreu uma lavagem cerebral por descuido e matou o tanque. Você sabe disso. O que? Como foi culpa minha? Essa era a habilidade do boss. Se você tivesse sido atingido por ela, então você estaria na minha posição. Você acha que teria conseguido se parar se você estivesse sob os efeitos disso? Eu não teria sido atingido em primeiro lugar. Pare de falar besteiras. Se você quer culpar alguém, culpe esse atirador por arruinar a nossa emboscada anteriormente. Eu lutei bastante. Não consegui fazer nada sobre a lavagem cerebral. O atirador de elite, que estava ouvindo ao lado, também se juntou à discussão. Do que você está falando? Que diferença você acha que realmente fez? Teríamos lutado da mesma forma em ambos os casos. E você teria tido lavagem cerebral. Não importa o que. Matando seus aliados com suas mãos. Eu não os matei porque queria matá-los. Os 3 continuaram a gritar e discutir. E no final, o destruidor não conseguiu conter sua raiva e, finalmente, balançou seu martelo. O destruidor balançou seu martelo. O que? Atingindo o matador, que foi lançado longe pelo impacto. O destruidor correu para acabar com ele, levantando o martelo no ar, gritando: abalo sísmico! Mas antes que ele pudesse acertar um golpe no matador lampejo, o matador usou magia para sair do caminho. Bum! Todo o templo tremeu violentamente. Ao mesmo tempo, o corpo do destruidor ficou envolto em uma aura vermelha. E a operadora deu um anúncio. Atacou um caçador aliado. Entrando em estado troll. Havia mais anúncios sobre a recompensa da raid. Mas o destruidor enfurecido ignorou o resto, procurando o matador com olhos injetados de sangue. Piu! A flecha do atirador de elite revelou a posição do matador. Ele estava na escada do templo. Situação 2 para 1. O matador escapou do templo com os outros 2 em perseguição.
Um minuto depois que os 3 caçadores deixaram a área, um pilar branco apareceu dentro do templo e um homem saiu. Sung Jin deu uma olhada. Dentro estavam os cadáveres da sacerdotisa e dos seus 4 guardiões, bem como cadáveres de 2 caçadores desconhecidos. Onde ele está? O Troll. Sung Jin saiu do templo e deu uma olhada. O templo estava localizado no ponto mais alto da cidade. Ele podia ver tudo de lá. À distância. Os caçadores estavam a meio caminho entre o ponto de partida e o templo. Ele não sabia por que eles estavam lutando lá. Mas Sung Jin imediatamente usou passos velozes e correu para eles usando as garras escondidas. 10 segundos depois, ele viu a luta do Matador contra o Destruidor e Atirador de Elite, ambos com a aura vermelha. Besgoro comentou: são 2. 4 itens. Sung Jin estava feliz apenas pensando nisso. Ele assentiu. São 2. Mas foi então que o Matador, de repente, virou a mesa. Enraize no chão. Enredar. Ele usou magia para segurar o Destruidor no lugar. Lampejo. E usou o teletransporte para avançar no Atirador. Antes que Sung Jin pudesse fazer qualquer coisa, seu machado dividiu a cabeça do arqueiro. Agora, apenas um. Apesar de lutar em 2 versus 1, ele conseguiu derrotar um. Ele era tão forte. Você. Uma vez que o Destruidor saiu das raízes mágicas, eles se envolveram em combate corpo a corpo. Sem intervenção, Sung Jin poderia perder os 2. Não vou deixar isso acontecer. Sung Jin se moveu rapidamente. O outro Troll estava preocupado com o Matador para notar que Sung Jin se aproximava dele. Quando o Destruidor levantou o martelo, Sung Jin cortou as mãos por trás. Ah! O Destruidor foi desarmado por Sung Jin por trás em uma emboscada. Embora ele não pudesse fazer uma luta de frente, Sung Jin seguiu decapitando imediatamente. Ak! Com um pequeno grito de dor, o Destruidor se ajoelhou. O Matador olhou para Sung Jin surpreso. Deve ser difícil imaginar um caçador do lado de fora. Sung Jin olhou para ele. Ele provavelmente não beijaria o anel. Mesmo que eu pergunte. Certo. Ele não sentiu que o homem concordaria. Ele era forte. Ele teria facilmente ganho esse 1 versus 1. Não havia nenhuma razão real para aceitar o pedido de Sung Jin de uma penalidade permanente de 10% para as recompensas das raids. Depois de olhar para Sung Jin por um momento com os olhos bem abertos, ele finalmente perguntou: quem é você? Um inimigo. Sung Jin respondeu com os lábios franzidos: teste-me. Se você pensa assim. O Matador não sabia o que fazer. Sung Jin apenas caminhou para pegar os itens do chão e colocou-os no cubo. Sung Jin disse para ele: sinta-se livre para gastar o tempo restante como quiser. Não tente lutar imprudentemente sozinho. Sung Jin falou isso e caminhou de volta à colina até o templo. Escolheu o templo, pois a localização do teletransporte era uma boa ideia. Todos os caçadores teriam que passar por ele em algum momento. E era um ótimo ponto de vista para toda a cidade. Uma vez que ele voltou ao templo, Sung Jin tirou a segunda mármore. Besgoro disse: devemos agir ainda mais rápido na próxima vez.
Já que os Trolls poderiam ter a mesa virada e serem mortos antes de chegarmos a eles. Você está certo. Sung Jin assentiu. Se ele tivesse agido de imediato, ele poderia ter levado o segundo Troll e obter mais 2 itens nessa rodada. Uma vez que ele estava mentalmente preparado. Sung Jin gritou. Perseguição da justiça. E mármore do buscador de Trolls só pode ser usada uma vez a cada 10 minutos. Tente novamente em 4 minutos e 27 segundos. Sério. Sung Jin deu uma olhada no mármore por um segundo. Não houve menção de um período de recarregamento. Pode ser devido ao fato de que era um item de tipo consumível. Desde que a operadora fez um anúncio, ele não poderia fazer nada para mudá-lo. Bem, mesmo que sejam 10 minutos, ainda tenho tempo suficiente. Deve estar tudo bem. Sung Jin deu uma olhada. À distância, ele podia ver a barraca negra levando à saída da caverna. O lugar onde o boss oculto estava esperando. Mas mesmo que ele matasse monstros adicionais nesse reino, ele não conseguiria nada. Como o comerciante do mais escuro que o preto disse. Há apenas uma distribuição de recompensas da raid. Ele teve tempo a perder e não tinha nada para ver. Então Sung Jin sentou-se na escada e perguntou à operadora por favor. Me dê os itens que recebi da última distribuição de recompensas da raid. A seu pedido. A operadora lhe deu 3 itens. Uma espada elegantemente curvada. Um cálice e o dedo enrugado. Sung Jin pegou a espada primeiro. Era um item lendário se me lembro. Artêmio, desgraça dos magos. Cimitarra, lendária. Força. S. Destreza. A. Habilidade passiva. Comedor de feitiços. Reduz em 20% o dano causado por feitiços. Habilidade ativa refletir magia. Reflete feitiços mágicos do tipo ofensivo abaixo do sexto círculo de volta ao lançador. Tempo de recarga. 10 minutos. Espada especialmente feita para caçadores de magos. Oh! Sung Jin assentiu alegremente. Era uma espada especializada. Ativa e passiva eram ambas anti-magos. Essa espada tornaria as lutas contra magos mais fáceis. E os atributos ofensivos eram ótimos. Em função de sua posição lendária, Sung Jin decidiu equipar. Testando a espada balançando-a no ar. Era um pouco diferente das espadas do estilo katana que ele normalmente usava. Mas deveria ser semelhante em teoria. Isso vale a pena ser usado como minha terceira arma. Com esses atributos, valeu a pena carregá-la. Alternando com a lua especial ou a sangue vingado quando enfrentasse magos facilitaria as coisas. Sung Jin pendurou a espada em seu lado esquerdo, atrás da lua espectral. Se ele tivesse obtido isso em sua vida anterior, ele a colocaria em leilão o mais rápido possível. Mas ele agora poderia dar ao luxo de ter uma espada extra ao redor. O próximo item foi um cálice. Um cálice com uma imagem grotesca de uma cobra decorando. Dark, cálice amaldiçoado. Arma de suporte, heroica. Passiva. Melhoria de magia negra. Aumenta o poder da magia negra em 30%. Habilidade ativa. Conexão espiritual, Maragon. Uma cobra possuindo potente veneno e enorme força. Invoque Maragor. Se invocação for morta,
Ou se 10 minutos se passarem do tempo de invocação, ela desaparece. O cálice da sacerdotisa Querenis. Maldição é mais precisa do que bênção. Agora que você citou isso, ele se lembrou de alguém que usou isso no passado. Um dos 10 finais. A única mulher entre os homens. Nada. Sung Jin relembrou-se por um momento. Ela tinha uma atitude severa. Mas tinha uma pele perfeitamente lisa e clara. Nariz virado para cima. Olhos grandes e íris. Esmeralda brilhante. Ela era uma beldade. Mas ao contrário de Serinhan, ela conseguiu sobreviver até o fim sem ter que esconder o rosto dela. Era devido à sua velocidade monstruosa, habilidades letais de punhal e magia negra extremamente poderosa. Entre os 10 finais, nenhum dos 9 homens sobreviventes ousou fazer um movimento contra ela. Mas isso é completamente inútil para mim. Graus. Foi a verdade. Graças a Kaman concedendo a Sung Jin a habilidade de empunhar suas 2 espadas, os itens que ele tinha que segurar com uma mão livre eram inúteis. A serpente que ele manteria como invocação também não era atraente. Mas seria um item de suporte útil para qualquer mago negro. E Sung Jin já tinha Caim e Soldamir. Eu deveria vender isso por cerca de 4.000 moedas. Sung Jin colocou o cálice no cubo. O último item era um dedo completamente seco como o de uma múmia. Mamaya, dedo de lavagem cerebral. Acessório, heróico. Habilidade ativa. Controle da mente. Comanda livremente o alvo por 10 segundos. O suicídio ou automutilação é impossível no alvo controlado. O usuário não consegue se mover durante a duração da habilidade. Tempo de recarga: 20 minutos. Elfos negros eram mestres de magia hipnótica avançada. E através disso, disse que eles poderiam tirar o medo dos aliados ou controlar as mentes dos inimigos. Uma habilidade estranha em um item estranho. Sung Jin virou o item para esse lado e para inspecioná-lo. Como eu deveria usar isso? Controle o alvo por 10 segundos. Mas não é permitido nenhuma automutilação. Besgoro comentou. Mesmo se você não puder prejudicá-lo você mesmo, você não poderia fazê-lo pular de um penhasco ou jogá-lo no meio de um grupo de inimigos. Mas eu também não posso me mover enquanto isso. Essa é uma grande penalidade. Seria mais fácil para mim avançar e matá-los. Isso é verdade. Mas pode ser útil tê-lo. Sung Jin decidiu não vendê-lo por enquanto. Ele não conseguiu realmente visualizar como ele poderia fazer uso dele. Tais. Como disse Besgoro, ele sentiu que seria útil um dia. Uma vez que Sung Jin terminou de verificar os itens, ele pegou a mármore novamente. Cerca de 4 minutos já teriam passado. Foi concedida uma solicitação de transferência dimensional. Transferência dimensional foi aprovada. Você será teletransportado em 10 segundos. 10. 9. 8. A contagem regressiva começou. E Sung Jin se teletransportou pela segunda vez. Dos 5 caçadores, 2 foram mortos durante a caçada. Dos 3 restantes, 2 deles se juntaram contra o terceiro para dividir os pontos de contribuição entre eles. E eles foram bem-sucedidos. Bom trabalho. Você também.
Os caçadores trocaram alguns tapinhas revestidos com uma aura vermelha. Diante deles estava um lanceiro morto. Um deles comentou: "Esse cara monopolizou muitos pontos de contribuição." O outro caçador respondeu: "Como deveríamos sobreviver com ele vivo?" Os caçadores tentaram justificar sua ação em suas mentes. Mas eles tiveram outra ideia. "Se ele morrer, eu tenho tudo." Eles haviam traído seus aliados por mais pontos. Não havia motivo para não trair o último restante. Sem dizer nada, ambos se afastaram um do outro ao mesmo tempo. Eles olharam nos olhos um do outro e sorriram. "Você está pensando o que eu estou pensando. Você também. Tudo bem. Vamos lutar para ver quem recebe todos os pontos. Parece bom." Os homens levantaram a espada e lança e ficaram de frente um contra o outro. E, finalmente, eles correram para bater suas armas. Clang! Uma vez que ele acabou de ser transferido para o novo reino pela segunda vez. Nessa raid, Sung Jin rapidamente examinou a parte de cima do templo. Ele observou os dois indivíduos lutando longe. "Ei! Que?" Besgoro falou primeiro. "Eu sei. Irei." Sung Jin deu uma resposta rápida e correu para os caçadores. Ele ainda não sabia quem era o Troll. Mas ele ia proteger a vítima e eliminar o Troll. Mas assim que ele se aproximou, ele notou que ambos estavam envoltos em auras vermelhas. Sung Jin não entendeu o que poderia fazer com que eles se voltassem um contra o outro. Mas seria uma grande perda se continuassem a chocar armas até a morte. "Ei! Parem de lutar. Tentar detê-los provavelmente seria um desperdício de esforço." Enquanto ele correu, Sung Jin recitou um feitiço ao lado de Besgoro. "Descarte as presas e torne-se uma ovelha mansa." Polimorfia. Descarte as presas e torne-se uma ovelha mansa. Polimorfia. O mesmo feitiço foi lançado simultaneamente com duas vozes. Os dois trolls se transformaram em ovelhas ao mesmo tempo, desarmando suas presas. Sung Jin tirou as duas espadas. Ele atacou a ovelha mais próxima a ele. Ao ser atingido, a magia foi desfeita. Mas que merda! Não havia motivo para dizer nada de volta. Sung Jin moveu-se para decapitar ele. Mas ele gritou uma palavra familiar de ativação. "Olho de cobra." Ele usava o mesmo colar de olho de basilisco que Sung Jin usava ao redor do seu pescoço. A pálpebra fechada abriu-se. E o olho de cobra olhou fixamente para Sung Jin, petrificando-o por um momento. "Hã?" Sung Jin imediatamente acompanhou. "Argola da Liberdade." E liberou-se do feitiço, continuando seu ataque. O troll ficou chocado quando viu que o olho do basilisco não funcionou e tentou resistir. Mas não era páreo para Sung Jin. Sangue vingado perfurou seu coração. "Ugh!" Ele soltou um pequeno grito de dor antes de colapsar no chão. Sung Jin virou-se. O lanceiro já havia saído da polimorfia e estava alternando seu olhar entre Sung Jin e o troll. Ele provavelmente não sabia o que fazer com a aparição repentina de um inimigo. Se ambos pudessem trabalhar juntos, eles poderiam ter uma chance. Sung Jin balançou a cabeça no comentário de Besgoro. "Provavelmente não." O troll gaguejou algumas palavras antes de atacar Sung Jin.
O segundo troll também fez o possível para resistir contra ele. Mas os caçadores comuns só podiam ganhar alguns segundos contra Sung Jin. Clang! 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 Splat! Sung Jin puxou a lua espectral do peito do troll. O troll se ajoelhou. Blag! Ele cuspiu sangue dos seus lábios. Bom. Bom. Besgoro estava gostando da visão do sangue. Por outro lado, Sung Jin estava mais preocupado em pegar os itens que droparam. Como uma dona de casa pegando grãos. Sung Jin pegou os itens dropados e os colocou no cubo. Operadora. Quanto tempo passou desde que chegamos aqui? 7 minutos e 21 segundos. Sung Jin pensou para si mesmo. Eu acho que me apressei um pouco demais dessa vez. Ele havia reservado cerca de 20 minutos por salto. Um período de tempo que ele decidiu quando ele ainda estava no Planalto Tarraxa. Mas esse tipo de alocação de tempo só fazia sentido devido ao fato de ele estar pensando em termos da ampla área aberta do Planalto, onde a procura de trolls levaria muito tempo. Só foi piorado pelo fato de que a raid de estilo matar X monstros para invocar o boss fez com que os caçadores se espalhassem por uma ampla área geográfica, tornando-se demorado a procurar por trolls. Nesse mapa, a sacerdotisa Querenice sempre foi encontrada em um único local predeterminado no ponto mais alto e central da cidade. Então encontrar trolls foi extremamente fácil. Eu deveria começar a estimar o tempo com base no terreno da raid. Não era como se Sung Jin tivesse memorizado perfeitamente todos os detalhes de cada raid. Mas ele havia derrotado todos os bosses da raid com exceção daquele que o matou. Ele poderia fazer uma estimativa razoavelmente boa no tempo que ele precisaria por raid. Sung Jin voltou ao templo. Não havia lugar mais adequado para procurar trolls. Sung Jin sentou-se na escada enquanto examinava os itens que ele havia obtido dessa vez. Provavelmente vale 4.000 moedas. Asterisco, esse é provavelmente 2.000. Não, 1.500 é melhor. Sim. Nem consigo imaginar alguém realmente querendo isso. Ele estava calculando o valor dos itens que ele havia obtido. Normalmente, ele passaria pelo mercado negro uma vez. E quando ele voltasse para o 99 noites, ele não iria de novo à noite. Mas Sung Jin planejou passar o dia de forma diferente. Colocar os itens no leilão. Comer e esperar que os recibos cheguem e voltar para o mercado novamente. Ele tinha ouvido que os livros de feitiços do sétimo ciclo e mais elevados eram extremamente caros. Quase impossíveis de comprar com recompensas de raids apenas. Asterisco, eu também quero comprar estrela inominável. Forja de cargo. E desde que coletei 2 pedras de aprimoramento. Hora de visitar a forja de cargo. Por experiência própria. Ele não tinha nem perto do número de moedas necessárias. Sung Jin terminou de calcular os preços dos 6 itens que obteve através da caça de trolls, e se levantou. Perseguição da justiça. Pela terceira e última vez. Ele ativou o teletransporte dimensional. Uma vez que ele chegou ao terceiro reino do templo, Sung Jin queria sair e começar a busca pelos caçadores. Mas então, ele ouviu a batalha decorrer dentro do templo. Sung Jin entrou mais profundamente no interior do templo quando viu Bun. O troll berserqueiro pousou um golpe na cabeça do guardião, com um martelo. Um golpe direto na cabeça. O guardião morreu instantaneamente.
espalhando sangue para todo lado. Sung Jin franziu a testa. Não havia tempo suficiente para salvar o homem. A única coisa que restava para Sung Jin era vingá-lo. Para vingar a morte dele. Sung Jin aproximou-se do berserker quando o troll estava soltando um suspiro. E perfurou nas costas uma vez que ele estava no alcance. O golpe teria a passiva do assassino aplicada sobre ele, já que ele havia obtido hoje. O berserker emboscado morreu no local. Sung Jin retirou a espada. O interior do templo estava uma bagunça. O cadáver do boss da raid. Seus 4 guardiões. E agora os cadáveres de caçadores também espalhados no chão. Sung Jin, que há muito tempo esteve em torno de cadáveres de caçadores, não sentiu nenhum desejo de se manter em tal lugar. Ele queria coletar os itens dropados e deixar o lugar quando Koga. Dentro do templo. Sung Jin ouviu um som do outro lado do pilar. Ele imediatamente se dirigiu para a fonte do som. Lá estava um ocidental alto e pálido. Golias. Ele estava apoiado contra o pilar, sangrando. Ele deve ter sido gravemente ferido pelo berserker. Sung Jin se aproximou dele. Ei! Você está bem? Como? Koug. Ele parecia querer dizer algo. Mas ele parou para tossir sangue. Seu estado parecia terrível. Quem é você? Sung Jin franziu a testa enquanto respondeu. Concentre-se nas coisas importantes primeiro. Você tem poções? O homem mau respondeu. Eu bebi todas elas. Agora que ele disse isso, Sung Jin percebeu as grandes quantidades de garrafas de poções vazias espalhadas pelo chão. Depois de olhar para o homem por um segundo, Sung Jin tirou uma poção de recuperação média. A poção de recuperação média curou até 1000 de HP. Sung Jin, cujo HP excedeu 50.000, não teve utilidade para uma poção tão pequena. Vá em frente e beba isso por enquanto. Se o seu sangramento parar, você não terá que se preocupar em morrer pelo menos. Mas o homem sacudiu a cabeça. Eu não estou sangrando. Koug. Sung Jin olhou mais de perto e, como o homem havia dito, ele estava sem um arranhão. Então, estou afligido pelo veneno do cálice amaldiçoado. Ele não foi ferido pelo troll. Como ele estava tancando a boss? Ele tinha sido vítima da arma de Kerenis. Uma de suas pernas estava inchada com um tom escuro de roxo. Você não tem nenhum antídoto. Eu tinha um. Mas já usei ele anteriormente contra a anaconda. Não esperava que a sacerdotisa tivesse seu próprio ataque venenoso. Sung Jin não pôde evitar bater em sua testa. Se você é o tanque principal, você deve manter no mínimo 2. Ele queria dizer. Mas ele se deteve. Não havia motivo em discutir com alguém quase morto. Sung Jin o encarou por um momento mais antes de dizer. Operadora, me pegue a poção de recuperação grande. Ele pegou a poção de recuperação grande que acabou de receber recentemente e entregou-a ao homem. Ele olhou Sung Jin por um momento. Obrigado. Ele expressou sua gratidão e então bebeu a poção. Poção de recuperação grande cura 10.000 de HP. Com isso, ele poderia aguentar por mais alguns minutos pelo menos. Sung Jin perguntou ao homem. Ei! Vá em frente e pergunte à operadora.
Quanto tempo você tem restante da duração do veneno? O homem virou-se para o cubo para perguntar à operadora. Operadora. Quanto tempo restante desse veneno? Toxina letal de Querenis. 8 minutos e 12 segundos restantes. O homem caiu em desespero. Acabou. Eu calculei anteriormente. 10,000 HP são perdidos a cada minuto. Tentei aguentar bebendo cada poção que carreguei comigo. Mas não tenho. Como o nome sugere. A toxina letal era um veneno perigoso. Se ele não fosse o tanque, ele não teria durado tanto tempo. Sung Jin franziu a testa também. Mesmo que eu entregue todas as poções que já recebi, ainda não seria suficiente. Ele nunca comprou uma única poção. Ele não precisava delas. Especialmente uma vez que ele obteve o Anel Vampiro. As únicas coisas que ele carregava com propriedades curativas eram a poção de recuperação grande que já havia entregue, algumas poções médias e algumas poções pequenas. Embora ele pudesse prolongar a vida do homem por mais alguns minutos, não tinha sentido. Sua morte já havia sido gravada em pedra. O que devo fazer? Mas o homem o interrompeu. Obrigado por tentar. Mas acho que esse é o fim para mim. Sung Jin não podia apenas ver um homem morrer diante dos seus olhos sem fazer nada. Mas não há nada que você possa fazer, disse Besgoro. Sung Jin mordeu os lábios. Mas um pensamento lhe ocorreu. Espere. Ele tirou o Romance dos Três Reinos. Ele poderia usar a habilidade ativa uma vez por dia. E ainda não havia sido usada. Sung Jin abriu cautelosamente o livro. Se estiver em branco, esse homem vai morrer. E se não? Ele pensou enquanto abria a página. Felizmente, havia um texto. Sung Jin leu sem hesitação o conteúdo. Enquanto Guan Yu estava ocupado jogando Go com Malia, ele começou uma incisão em sua pele, cortando a parte afetada pelo veneno. A medicina foi aplicada na ferida, e a pele foi costurada de volta com fios. O homem olhou para Sung Jin, curioso sobre por que ele começou a ler versos de um livro. Sung Jin notou seu olhar, mas continuou a ler. Cirurgia completa. Guan Yu levantou-se rindo e disse: meu braço parece tão bom quanto novo. Não há dor. Doutor. Você tem as mãos de um deus. Enquanto esticava os braços, movendo-os como ele normalmente faria. Uma vez que Sung Jin terminou de ler os versos, o livro fechou-se automaticamente. Seção de Huatu ativada. Habilidade passiva: aprimoramento de magia branca aplicada. Habilidade ativa: técnicas do Deus da Cura disponível para lançamento instantâneo. Ouvir o nome da habilidade o acalmou. Sung Jin respirou. O homem continuou a encará-lo sem uma pista sobre o que estava acontecendo. O que? O que foi isso agora? Sung Jin sorriu. O que você acha que é isso? É uma maneira de salvá-lo. Sung Jin colocou a mão na perna inchada e disse: técnica do Deus da Cura. Uma luz brilhante surgiu de suas mãos. Senhor Caçador, por favor, veja os meus produtos. Tenho uma nova remessa. Sung Jin abriu caminho no mercado com passos leves. Ele ganhou bastante dessa raid. Itens e moedas da recompensa da raid.
Itens para colocar na casa de leilões obtidos através da caça de trolls. E, finalmente, uma moeda branca que ele obteve por salvar alguém quase morto. O mercado é sempre alegre. Se alguém é rico. 1. Sung Jin cantarolou uma melodia enquanto caminhava pelo mercado.